por poder estar aqui nesta casa de oração, podendo compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor Jesus me confiou. Louvo muito a Deus também pela vida dos nossos pastores, pastor Eliseu, pastor Marcos, pastor Wilson. É sempre uma honra pregar diante dos senhores aqui nesta casa de oração, os meus amigos obreiros. Deus abençoe os irmãos que enfrentaram esse tempo que por volta das 17 deu medo. Pelo menos em Tubiacanga ficou tudo escuro, terrivelmente escuro. Mas Jesus nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui. Isso é uma grande bênção para as nossas vidas. Os irmãos da plataforma do YouTube, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e que a minha oração é que essa palavra que vai alcançar certamente os irmãos aqui, também vos alcance onde quer que esteja. João capítulo de número 6, quem encontrou pode dizer um bonito glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava e sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente os peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. E a Adig diz: glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, um texto muito familiar. Eu gosto de pregar em textos conhecidos. E esse texto aqui, ele é relatado pelos 4 evangelistas, tanto Mateus quanto Marcos, Lucas e João, narram acerca da primeira multiplicação dos pães e peixes. A Bíblia nos informa que foi a primeira multiplicação porque Jesus realizou 2 multiplicações. Essa primeira multiplicação, Jesus realiza dentro de um contexto onde haviam somente judeus. E nesta ocasião, fora multiplicado para aproximadamente 5.000 pessoas. Já Marcos, capítulo de número 8, e Mateus, capítulo 15, a partir do verso 29, a Bíblia Sagrada relata-nos que Jesus realiza a sua segunda multiplicação numa região chamada Decápolis. E era uma região completamente composta por gentios. Então, nesta oportunidade da segunda multiplicação, Jesus realiza no meio de gentios.
e a quantidade de pães eram 7 e alguns peixinhos. Já na primeira multiplicação, Jesus realiza através de 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicando tanto para judeus quanto para gentios, é a Bíblia nos ensinando que Jesus é poderoso para saciar a fome tanto dos judeus quanto dos gentios. Aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, segundo o contexto, que é o capítulo de número 5, a Bíblia Sagrada diz-nos que Jesus curou, operou um milagre num paralítico que estava junto ao tanque de Betesda. Eu já preguei essa mensagem em uma outra oportunidade aqui. E naquela ocasião, a ordem que Jesus concede para aquele homem é que se levantasse e pegasse a sua cama e dirigisse para a sua casa. Esse homem obedece à ordem de Jesus e é interpelado pelos judeus, que perguntaram para ele: quem é que te mandou carregar a sua cama no dia de sábado, quando não poderia assim fazer? E este homem não sabia responder, ele simplesmente obedeceu quem havia realizado aquele grande milagre. Ele não estava fazendo nada de errado, na verdade, ele estava obedecendo aquele que lhe deu a ordem para que se levantasse, que lhe curou, que lhe tirou daquele quadro, que lhe tirou daquela circunstância. Então ele não soube responder para os judeus, mas em uma ocasião ele se encontra com Jesus no templo, e quando Jesus olha para aquele homem, ele diz: olha, vai, não peques mais, para que algo pior não lhe suceda. Então aquele homem descobriu que quem havia lhe levantado foi o Senhor Jesus. E o texto aqui de João 5, que é o contexto, ele explica-nos que ele contou aos judeus que haviam questionado quem o havia mandado levar a cama no dia de sábado. Logo, os judeus, quando tomaram conhecimento que fora Jesus quem deu aquela ordem para aquele homem carregar a sua cama no sábado, ficaram extremamente irados, enfurecidos por conta desta ordem de Jesus. E não somente isto, se olharmos toda a continuação do capítulo 5, nós vamos observar que Jesus, ele se coloca em pé de igualdade com o Pai. E, de fato, Jesus é Deus exatamente como Deus Pai. Mas na concepção dos judeus, Jesus estava blasfemando, Jesus estava proferindo coisas que não deveriam proferir. E Jesus relatando ali, testificando que de fato era igual ao Pai, isso também corroborava para que os sentimentos dos judeus cada vez mais crescesse no tocante a ódio, a rancor e vontade de destruir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A página de condenação desses judeus, verso 44 do capítulo 5 até o verso 47, Jesus mostra para eles que Moisés havia falado a respeito dele, de Cristo. Porém, os judeus recebiam a palavra, os livros que Moisés havia escrito como palavra de Deus, porém refutava Jesus, a quem Moisés havia testificado nos seus escritos. E isso, na verdade, acabava se tornando uma página de condenação para aqueles que receberam tais informações, que era, na verdade, para iluminar para o caminho da salvação, estava convergindo em condenação sobre a vida desses homens. Capítulo de número 6, o texto diz que depois disso, Jesus ele partiu para o outro lado do mar da Galileia, para a região de Betsaida. Comparando com Marcos, capítulo 6, a partir do verso
30. A proposta de Jesus de deslocamento para um lugar tranquilo é porque os discípulos há muito tempo iam e vinham e não tinham tempo para descansar. Então Jesus decide convidar os seus discípulos para ir para um lugar mais sossegado, para um lugar mais tranquilo. Enquanto Jesus está se deslocando através de barco com os seus discípulos, a multidão identificando Jesus, a multidão então desloca-se por terra para encontrar-se com Jesus. A multidão atraída, obviamente, pelos milagres que Jesus realizava, a multidão atraída pelos sinais que Jesus realizava, correram de encontro na direção que Jesus estava se deslocando. O verso 3 do capítulo 6 nos informa que Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com seus discípulos. E João faz uma observação no verso 4, que a festa da Páscoa dos judeus estava próxima. E por conta dessa proximidade da Páscoa, certamente o fluxo de pessoas estava acima da normalidade. No verso 5, o texto sagrado diz que quando Jesus levanta os seus olhos e observa uma multidão se aproximando, Jesus faz uma pergunta para Felipe. E essa pergunta é porque aquela multidão que estavam chegando numa área deserta, numa localidade desprovida de comércios para eles poderem se alimentar, e obviamente uma multidão no lugar deserto, sem nenhum tipo de recurso, desprovida de qualquer tipo de recurso necessário para poder serem alimentadas. Isso iria trazer um problema muito breve, porque no próprio Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30, eu uso Marcos como referência, porque é uma narrativa que narra acerca do mesmo texto. Ali a preocupação dos discípulos era: dispensa a multidão, libera o povo para ir para casa, porque o lugar é deserto, e se eles permanecerem aqui, eles vão desfalecer pelo caminho. Então, essa multidão se aproximando, na verdade, era um problema surgindo, porque eram muitas pessoas sem nenhum recurso para poder sustentá-la num lugar deserto. Quando Jesus faz a pergunta para o Felipe: onde compraremos pão para dar de comer a essa multidão? Jesus não estava fazendo uma pergunta porque ele não sabia o que ele iria fazer. Jesus não estava perguntando porque ele não tinha uma resposta. O texto aqui, pelo contexto, ele é autoexplicativo. A pergunta que Jesus faz, na verdade, foi para experimentar o Felipe, porque o verso 6 do texto que lemos nos ensina que ele bem sabia o que ele iria fazer. E por questão de tempo, eu fiz uma síntese aqui de 2 lições para colocar aqui no primeiro tópico, por questão de tempo, para nós honrarmos o tempo que nos foi concedido. Primeira parte dessa lição, da lição número 1, é que nós aprendemos que Jesus, ele utiliza-se, presta muita atenção, Jesus, ele utiliza-se de problemas, de situações que acontecem para nos experimentar. Então, tem problemas que chegam na nossa vida que Jesus aproveita aquele problema para experimentar, para nos provar, para testar a nossa fé. E a segunda parte, eu já vou aplicar aqui o texto, a segunda parte desta lição é que Jesus bem sabia o que ele iria fazer diante de um problema que estava surgindo. O problema apareceu e Jesus já tinha a solução com ele.
E o que eu aprendo com esse texto é: não precisamos nos preocupar com os problemas que aparecem em nossas vidas. Por quê? Porque Jesus aproveita os problemas para experimentar a nossa fé. E Jesus trouxe você aqui, colocou pessoas aí na plataforma do YouTube para descansar o teu coração. Esse problema não é para morte, não é para destruição, é apenas uma oportunidade que Jesus encontrou para experimentar a tua fé. E a certeza que isso não é para destruição é porque Jesus bem sabe como proceder diante deste problema. Descansa o teu coração. Se alguém quiser receber, recebe, que eu já estou aplicando a palavra. Descansa o teu coração, porque Jesus bem sabe o que vai fazer no meio deste problema. Antes do problema aparecer, ele já diz para você: descansa, porque eu tenho solução, porque eu tenho resposta, porque eu sei o que eu vou fazer. E eu prometo que eu não vou fazer muito isso aqui, mas olha para quem está perto de você e diz aí com toda tranquilidade: descansa. Esse problema não é para morte, não é para destruição, não é para perder a família, não é para perder a saúde, não é para perder o emprego, não é para perder o ministério, é apenas Deus te experimentando. Descansa, porque Ele tem saída e respostas para os problemas da vida. Descansa. Descansa, porque Ele sabe muito bem o que vai fazer e como proceder. No decorrer do texto sagrado, a Bíblia mostra-nos aqui de uma forma muito clara que aconteceram duas reações. São duas reações que acontecem mediante a pergunta que Jesus faz. A pergunta é direcionada para o Felipe, que era morador da região de Betsaida. E quando Jesus faz essa pergunta, o Felipe responde da seguinte forma: 200 dinheiros de pães não seriam suficientes para que todos eles pudessem comer um pouco. O que o Felipe está dizendo é: nem que se tivéssemos 200 dinheiros de pães, todos eles comeriam. E essa é a primeira expressão, ou a primeira resposta mediante a pergunta de Jesus. A segunda é que André se aproxima de Jesus e fala para ele: tem um rapaz aqui que possui 5 pães e 2 peixes, 5 pães de cevada, do material de segunda linha, de segunda qualidade. Ele então apresenta algo para Jesus que pela lógica humana era insuficiente, óbvio, para poder saciar aquela multidão. Então, as duas reações, nós aprendemos uma lição extraordinária. E qual é? Existem pessoas que apresentam soluções parciais, mas daquilo que não existe. Se tivéssemos, se possuíssemos, se eu tivesse um emprego que ganhasse o dobro, se eu tivesse alguém para me emprestar um valor, se eu tivesse a quem recorrer, se eu estivesse naquela empresa, se eu estivesse com contato com aquela pessoa, são soluções parciais partindo daquilo que não existe. Agora segura. A segunda expressão que nós vemos aqui, resposta, é que o André se aproxima de Jesus e fala: Jesus, são 5 pães, são 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? O que nós aprendemos aqui? O que Jesus quer de nós não é justificativa se tivéssemos, se possuíssemos, se estivesse no nosso alcance. O que Ele quer é que nós peguemos o nosso pouco de recurso e entrega tudo para Ele. É pouco, mas toma tudo aqui. É muito pouquinho, mas toma tudo aqui. Para você entender, eu vou pegar o gancho que eu não sou bobo. Nós estamos no dezembro com propósito.
propósito. Talvez você esteja falando: pastor, eu queria fazer o jejum, eu queria ter um propósito de oração, mas o tempo que eu tenho é pouco. E Deus está dizendo para você: é esse pouco de tempo que eu quero, é este pouco de tempo de jejum, é este pouco tempo de oração, é este pouco tempo de consagração. Não retenha o pouco. Uramaia candaraba xandarábia. Deus está falando com alguém que está falando: o que eu tenho é muito pouco, o que eu tenho não vai adiantar. E Deus está dizendo: traz o pouco, entrega tudo e te prepare para viver milagres extraordinários da parte de Deus. Fala para quem está perto aí: é só a segunda vez que eu estou pedindo. Fala: é o pouco que Ele quer, mas entrega tudo, entrega tudo. Não retenha nada. Meu Deus do céu. Entrega que é este pouco que Ele vai operar o milagre. É através desse pouco que a cura vai chegar. É através deste pouco que a resposta vai chegar. É através deste pouco que o milagre vai acontecer. É através deste pouco que vai haver uma virada. Ainda este ano haverá virada aí para a sua vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus está respondendo orações de pessoas que estavam achando que o que possui é muito pouco. Mas Jesus me usa nesta noite aqui na Ilha do Governador para dizer para alguém: entrega este pouco, não retenha este pouco. Entrega tudo. E o texto nos mostra essas duas reações ou respostas, misturada com reações. E a Bíblia é fantástica. Por quê? Porque Jesus dá uma ordem para os discípulos, para que a multidão se assente. Recorrendo a Marcos capítulo 6, verso 39, os discípulos fizeram com que a multidão se assentassem em grupos de 50 e de 100, em grupos de 50 e em grupos de 100. E aqui tem uma lição muito extraordinária. Multidão fala de uma visão conturbada e bagunçada. Grupos fala de uma visão organizada. E aqui eu aprendo uma lição. Para o milagre acontecer, é necessário que as coisas estejam no seu devido lugar. As pessoas na sua devida posição. Dos grupos de 50, não teve ninguém que resistiu e falou: não vou sentar nesse grupo, eu vou ficar nesse grupo, porque quando eu fico no grupo de 50, eu sou obediente. Quando eu saio do grupo onde eu deveria estar, eu estou em desobediência e fora da posição. E o que nós aprendemos com a Bíblia Sagrada é: para o milagre acontecer, fica na posição que te colocaram. Vou repetir de novo: fica no grupo que te colocaram. Eu não estou falando grupo de panela, eu estou falando em grupo de organização. Se foi uma autoridade espiritual que falou: senta aqui, não saia da onde te falaram que é para sentar. Eu não vou sentar porque eu não me dou com fulano de tal. Não olha desse jeito, fica onde te colocaram. Porque quando o ambiente está organizado, Deus olha para baixo e fala: então eu vou realizar milagres extraordinários. Fica na posição que te falaram que é para ficar, porque a tua obediência, eu já falei isso muitas outras vezes, resultará em milagres para a tua casa. Alguém recebe essa palavra? Alguém recebe essa palavra? Então você abre a sua boca e adore ao nome
nome de Jesus, que é estando na posição que as coisas começarão a acontecer e o nome de Jesus será glorificado. Alguém tem glória para dar para Jesus? Alguém tem aleluia para dar para Jesus? Fica no grupo da organização, porque o milagre vai acontecer proveniente da tua obediência. Fica no grupo. O texto sagrado nos informa de uma forma muito clara que quando se assentaram nos devidos grupos, nos devidos lugares que deveriam estarem assentados, Jesus tomou os pães e os peixes, deu graças e repartiu e passou para os seus discípulos. E os discípulos passaram para a multidão. Jesus entrega para os discípulos e os discípulos entregaram para a multidão. O verso 11 e o verso 12 nos explica de uma forma muito clara que todos, os quase 5.000, todos comeram e ficaram saciados. Todos comeram e ficaram saciados. Felipe, lá no verso 7, sugeriu 200 dinheiros de pães não eram suficientes. E o que Jesus multiplicou foi exatamente o suficiente para suprir. Deixa eu liberar essa palavra para você levar para sua casa. A provisão de Deus será maior que a expectativa que foi gerada no teu coração. Sinto Deus nessa palavra, viu, gente? A provisão será maior que a expectativa humana. O que Deus vai fazer será maior do que aquilo que o homem está dizendo que talvez dê para fazer metade. Segura essa palavra. A provisão será suficiente. Vai saciar a tua casa, vai saciar a sua família, vai saciar o seu lar. Alguém acredita? Eu preciso que pelo menos 2 pessoas acreditem nisso aí. A provisão está chegando aí para Digue. Oh, glórias a Jesus de Nazaré. Oh, glórias a Jesus de Nazaré. Fala para esse crente aí, tá no deserto, né, filho? Mas descansa, porque a provisão vai surpreender a tua expectativa. Vai surpreender. E dentro desses 2 minutos que me restam, que eu estou ligado no relógio, que eu esqueci de ligar o cronômetro, mas eu estou ligado aqui. O texto sagrado diz que quando todos foram saciados, sobraram muitos pedaços. E esses pedaços que sobraram, encheram 12 cestos. Baseado em Marcos capítulo 6, verso 31, a proposta de Jesus era de descanso para os seus discípulos. Há muitos dias eles estavam indo e vindo uma correria no exercício do seu ministério e não tinham tempo para comer. E aí eu aprendo com esse texto que ser discípulo muitas vezes é você entregar para a multidão aquilo que você tem necessidade. Ser discípulo muitas vezes é você ser compartilhador de milagres com alguém que precisa, sendo que você também precisa. Ser discípulo é não apenas negar-se a si mesmo para o pecado, mas priorizar as pessoas em detrimento da sua própria necessidade. Ser discípulo é atender a necessidade do próximo por obediência a Jesus. Mas essa obediência não será em vão. Vai haver uma recompensa do céu para quem prioriza obedecer às ordens de Jesus. E o que eu quero dizer para encerrar minha fala aqui nesses 30 segundos que me restam,
é que você precisa continuar sendo canal de milagres, porque enquanto você é usado para abençoar, Deus olha para o teu cesto e fala: eu vou te abençoar também. Eu sei que você está suprindo a necessidade de alguém, mas você também tem as suas necessidades, e Deus está dizendo: eu vou te usar para suprir a necessidade dos outros, mas te prepare, eu não vou te abandonar, vou cuidar de você, vou cuidar da tua necessidade. Enquanto você é canal de milagre na vida de alguém, tem milagre acontecendo para a tua vida, para a tua casa. Eu preciso que alguém receba essa palavra. De pé, por gentileza. Fala para quem está perto de você aí: continue sendo canal de milagres, porque do teu milagre Jesus está cuidando. Tem alguém em nosso meio que ainda não entregou sua vida a Jesus? Essa é a sua oportunidade. Saia do seu lugar, nós queremos te conhecer. Você que está aqui no templo e você que possa estar nos assistindo na plataforma do YouTube, vai aparecer um telefone aí na tela. Está vindo uma alma para Jesus, está vindo uma vida para Jesus, mas na tela vai aparecer um número de telefone, onde entraremos em contato e vamos cuidar de você e vamos te ajudar na caminhada. Tem mais alguém para Jesus? Sai do seu lugar, você que gostaria de entregar sua vida para Jesus, para viver algo extraordinário, para viver algo sobrenatural na sua vida. Esse é o seu momento. Sai do seu lugar e vem correndo para Jesus. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Aplauda o Senhor, mais uma vida preciosa para Jesus. Glória a Deus. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Oh, maravilha, a porta da salvação está aberta. Glória a Jesus. Mesmo com a chuva, o temporal que caiu no final da tarde, nós temos duas vidas preciosas para Jesus esta noite. Será que você pode aplaudir com mais alegria, com mais ímpeto, com mais entusiasmo? Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus responde à oração.